Tudo bem? Sou o professor Paulo Henrique, professor de matemática, trabalho na rede Sul-Americano e nesse momento estou preparando a aula para vocês, tá certo, galera? Vou falar sobre a turma 801, tá? Nós estamos trabalhando o conteúdo do capítulo 3 para a nossa AV2. Então eu preparei aqui o cronograma de estudo, dividi ele em 4 partes. A primeira parte é a leitura do capítulo. A segunda parte é o resumo do capítulo. Terceira, nossa videoaula, assistir a nossa videoaula. E a quarta, fazer os exercícios do livro e verificar o gabarito no final dele. Tá certo, galera? Mais pra frente do vídeo vai estar o conteúdo e eu fiz alguns exercícios aí para estar mostrando a vocês. Espero que vocês tenham um bom estudo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo, sou professor de matemática e também sou professor na rede de ensino do Sul-Americano. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 3 da turma 901, tá? Capítulo 3, página 76. A gente vai estar fazendo a leitura do material, do livro, então eu peço que vocês dêem uma parada, dêem uma pausa no vídeo para pegar o material lá e abrir na página 76 para a gente continuar. Tá certo, gente? Então, vamos lá iniciar a leitura aqui. Então aqui nós temos estamos estudando o assunto simetria de rotação. Então eu vou ler para vocês a definição e explicando. Então a definição: a transformação de uma figura obtida ao girarmos em determinado ângulo cada um de seus pontos em relação ao ponto O, ao ponto de origem, no sentido horário ou anti-horário, é chamada simetria de rotação. Então aqui, galera, o que é importante a gente lembrar, sentido horário é o sentido do relógio, né? Então eu coloquei a indicação de como vai acontecer, e o sentido anti-horário, tá? Na verdade eu troquei aqui, eu vou botar aqui a forma correta, eu repeti, né? Então eu tenho nessa posição aqui, tá? Vai ser a troca, a posição aqui inversa, tá legal, gente? Então vamos lá, eu vou falar sobre os 4 exemplos que estão aqui na apostila, tá certo? Então o nosso primeiro exemplo aqui nós vamos perceber, né? Nós temos a figura 1 aí, e a rotação de 90 graus, ele fez uma rotação de 90 graus da figura em relação ao sentido horário. Então nós temos aqui um ponto, em cima desse ponto aqui, ele foi feito uma rotação de 90 graus. Depois, ele fez aqui uma rotação de 180 graus da figura 1. Então ele está mostrando para a gente aqui como ficou. No sentido, né, quando eu vou girar 180 graus, né, quando eu mudo no sentido horário e no sentido anti-horário, ela vai ficar na mesma posição, tá certo? No terceiro exemplo, eu tenho a rotação de 90 graus da figura 1 em relação ao ponto O, no sentido anti-horário. Então você percebe que a seta mudou, né? E como ele fez aí, usou o sentido anti-horário. E o quarto, a rotação de 210 graus da figura 1 em relação ao ponto O no sentido horário, tá certo? Então o que a gente vai entender com isso quando ele fala de valor, né? Então eu vou botar aqui para vocês mostrando aqui. Nós temos o que? Uma circunferência, e essa circunferência, quando nós dividimos em 4 partes, essa circunferência eu tenho aqui 0, né? Depois eu tenho 90, depois eu tenho 180 graus e eu tenho 270, cheguei a 360. Então a circunferência é dividida em 4 partes iguais, eu vou ter aí, cada parte dela vai corresponder a 90 graus, tá certo? Então por isso que nós estamos falando muito rotação de 90 graus, rotação de 180 graus, rotação de 210 graus, tá certo? Então só para vocês entenderem aí em relação a isso, né? Então se eu pego aqui o meu braço, tá aqui deitado e o outro em pé, aqui tá fazendo um ângulo de 90 graus.
Se eu deitar completamente, eu tenho 180 graus, tá? Então, por isso que eu, só para sinalizar a vocês, tá legal? Em relação aos ângulos. E aí, a nossa matéria está em torno do quê? No sentido horário, quando a gente faz vamos girarmos a figura no sentido horário ou no sentido anti-horário. Embaixo, quando o giro, né, em uma simetria de rotação for 180 graus, no sentido horário ou anti-horário, dizemos que esse é um caso de simetria central. Então, no segundo exemplo, ele mostra isso pra gente. Quando nós invertemos a figura, tá, no sentido horário ou no sentido anti-horário, nós vamos falar que é simetria central, tá certo? Indo para a página 77, eu vou fazer o primeiro exercício com vocês, tá? Então, o primeiro exercício aqui diz o seguinte, página 77, número 1. Ele deu aqui algumas figuras pra gente, nós temos aí, né, a primeira, segunda, terceira, né, quarta, quinta, sexta figura. E aí vamos lá ler o enunciado. Quais das figuras são simetria? A figura 1, por rotação. Usou a palavra rotação, então vou perceber o sentido, horário ou anti-horário. Em relação, ali me dá um ponto original, em cima daquele ponto, ao ponto O. Então vamos lá, a gente analisou a figura 1, e ele quer saber que figura está sendo simétrica a figura 1. Então vamos analisar cada uma situação. Em cima da primeira. A segunda, nessa a gente perceber, é igual ao exemplo número 1 que eu vi com vocês, com a figura 1. Então, nesse caso, a figura 2, ela é simétrica. Vamos ver a terceira. Não, a terceira fugiu. Fugiu. E você percebe, existe uma distância, né? Aí a distância dela está muito maior. Depois, na quarta, a distância está menor, porque eu tenho que manter uma distância para ser simétrica, tá certo? Então, que nem aqui, eu peguei, olhando para o primeiro exemplo, né? Eu pego aqui a nossa imagem e eu vou rotacionar essa imagem, olha para a tampa, a posição que está a tampa. Quando eu rotacionar ela aqui, ela vai vir para cá, ó. Rotacionei, eu vou manter ela aqui, tá? Fazendo um giro de 90 graus. Então, eu também vou descartar a nossa, né, figura 4. Vamos para a figura 5. Então, a figura 5, houve uma rotação aí também. A gente percebe a distância, são as mesmas. Então, a figura 5, ela é simétrica à figura 1. E a figura 6... no caso aqui, ela não é simétrica por causa da posição dela. Quando girarmos, ela não vai estar nessa posição, tá certo? Então, nesse caso aqui, a resposta vai ficar a figura 2 e a figura 5. Seguindo para o segundo exercício. Na imagem a seguir, em relação ao ponto O, a figura 2 foi obtida por uma rotação de quantos graus da figura 1? Se for considerado o sentido anti-horário e o sentido horário. Então, galera, ele quer para a gente analisar aqui os dois sentidos, tá certo? Então, vamos lá, ele colocou para a gente aqui, né, até ampliou o valor de como ela está. Então, se a gente perceber, né, olhando em relação ao ângulo de 160 graus, tem aí indicando para a gente. 160 corresponde a 20 aqui no transferidor. Então, ó, eu vou ter que contar aqui. No caso, quando eu conto, vai dar 157 graus. Então, vamos lá. Para eu saber quantos graus teve aí nesse sentido, eu vou pegar 360 graus. Mas por que 360 graus, gente? Porque eu sei que uma volta, né, corresponde a 360 graus. Fez uma volta, eu tenho um ângulo de 360 graus. Então vamos lá, subtraindo,
360 menos 157 graus subtraindo, eu vou saber qual vai ser o nosso valor, né? Então, como é que vai ficar aqui, né? Calculando aqui, eu tenho um valor de 203 graus. 203 graus no sentido, né, horário. Agora, nós vamos analisar no sentido anti-horário, é o inverso. Então, no sentido anti-horário, fica mais fácil, na verdade eu já tenho a resposta, né? É 157 graus. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E que vocês possam fazer as páginas 77, 78, até a página 81. Tá legal? E sempre verificando o gabarito no final do livro. Galera, continuando o capítulo 3, né? Nós estamos na última parte dele. Então agora nós vamos trabalhar a página 81, 82 e a 83 e a 84 vai ficar como exercício, né? O nosso assunto agora é simetria de translação. Então toda vez que, né, eu analiso esse tema aqui, simetria de translação, né? Eu tenho que entender o seguinte, quando a figura sofre um deslocamento em cima do eixo central, como nós falamos, ele tem que dar um ponto de origem, tá? E se houve um deslocamento, eu tenho distância, direção e sentido. Então, simetria de translação está relacionado a deslocamento. E se eu tenho um deslocamento, eu tenho distância, direção e sentido. Tá legal? Então essa é a parte teórica, é simples, né? Agora nós vamos analisar nos exercícios, né, essa simetria da figura. Começando na página 81, nós temos aí uma malha quadriculada, e essa malha eu tenho três figuras, A, B e C. Note que as figuras representadas têm a mesma forma e tamanho. Sim, é obrigatório, porque eu estou fazendo a simetria dela, tá? E aí vamos lá, vamos analisar aqui, né? A figura B foi obtida um deslocamento na direção, né, horizontal 13 unidades. 13 unidades? Por que, Paulo? Porque eu vou contar os quadradinhos. Cada quadrado representa uma unidade. Então, por isso que eu vou ter 13 unidades. Você vai contar da figura, né, da figura B em relação à figura A, ou também da figura A em relação à figura B. Tem que ter 13 unidades, e aí nós vamos ver o sentido. Então eu vou contando de A, né, tá, até B, eu vou ter o que? Deslocamento de 13 unidades. Já na figura C, obtido um deslocamento na direção vertical, 8 unidades para baixo, né? Então, em relação à figura A para B, eu tive um deslocamento para a direita. Agora, em relação à figura C, né, nós tivemos um deslocamento aí para baixo, tá certo? Então, nesse caso, nós analisamos aqui. E dizemos que as figuras B e C são translações de A. Então fechamos a página 81 aí com essa explicação, né? Eu vou fazer a página 82 como exemplo para vocês, tá legal? Então vamos lá. Para fazer agora, né? Número 1, observe as figuras da malha quadriculada a seguir. Então vamos lá. Quais das figuras são translações da figura 1? Lembrando, translação, deslocamento. Se eu tenho deslocamento, eu tenho distância, eu tenho direção e eu tenho sentido. Então ele quer, a minha figura origem vai ser a primeira. Então vamos analisar todas nesse sentido. Da primeira para a segunda, você percebe que mudou o formato dela. Olha lá, a posição dela, né? Ela nesse caso ela está deitada aqui, ela ficou em pé. Então nós vamos descartar.
não tem nenhuma dessas características, distância, direção e sentido. Da primeira para a segunda, então aqui manteve o mesmo tamanho e a mesma forma. E aí ela teve o que? Ela teve uma direção aí, né? Ela foi para a direita. Da primeira para a quarta figura, o tamanho dela mudou. A forma é a mesma, mas sendo que o tamanho foi diferente. Então a gente também elimina. E da primeira para a quinta, né? A primeira aí manteve o mesmo tamanho, a mesma forma, mas o sentido, né? Teve um sentido aí diferente. Então tá dentro do nosso deslocamento. Então a simetria de translação da figura 1 vai ser resposta figura 3 e figura 5. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltar ao capítulo, né? Fazer uma leitura desse capítulo e também repetir essa videoaula, tá legal? Então, obrigado aí pela atenção e bom estudo aí para todos.